Boa noite, pessoal! Peço a vocês que se inscrevam na TV Poesia, deem like aí, compartilhem os nossos vídeos. Está começando hoje o Politicamente Poético. Hoje nós vamos conversar sobre as últimas notícias. Os Estados Unidos proibiram a entrada de brasileiros e estrangeiros naquele país. É isso mesmo. Estrangeiros que estiveram no Brasil nos últimos 14 dias, a partir do dia 29 de maio, estão proibidos de entrar nos Estados Unidos da América. E o que isso significa? Significa que, economicamente, o Brasil será prejudicado. Muitos brasileiros aí que compraram passagens aéreas, muita gente que pretendia vir ao Brasil aí para fechar negócios, já não poderá estar aqui no Brasil. E muito mais do que isso, isso significa que o Brasil é visto pelo exterior, principalmente pelos Estados Unidos, como um país que não soube lidar com a crise do coronavírus, um país que não soube administrar essa crise. E o pior é que isso é verdade. Isso que é o pior. Os empresários bolsonaristas, o Bolsonaro, ele em nenhum momento apoiou a única medida preventiva que nós temos contra o coronavírus, que é o isolamento social. Resultado: muitas cidades e estados, mesmo com o decreto dos governadores, só tem 40% ou 50% de isolamento social e, por conta disso, os números de casos só aumentam. E é uma grande pena, porque o Brasil é um país que tem um sistema único de saúde, reconhecido no mundo inteiro, que já enfrentou epidemias como da AIDS no governo FHC, durante o governo Serra, que liderou também o combate ao Zika no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. E agora se vê diante dessa situação. O exemplo que eu dou é o de uma Ferrari. O Brasil tem uma Ferrari, mas tem um péssimo engenheiro à frente atualmente dessa Ferrari. Alguém que tirou recursos dela. Veja que o Brasil mandou embora médicos cubanos, reconhecidos no mundo inteiro. Cortou agentes de endemias. Hoje nós temos enfermeiros e médicos, muitos enfermeiros e médicos morrendo na linha de frente, muitos dos quais trabalhando sem EPIs, sem luvas, sem máscaras, sem álcool em gel. O Brasil que foi incapaz nesses 5 meses de redirecionar a sua indústria para a fabricação de itens essenciais. Então, infelizmente, essa notícia dos Estados Unidos de barrar a entrada de brasileiros, de estrangeiros que estiveram aqui no Brasil, é muito mais do que impedir que o patrão ou a empregada viajem para os Estados Unidos. Isso demonstra que para o governo dos Estados Unidos não há credibilidade nas ações que estão sendo tomadas no Brasil. E isso tem repercussão mundial e tem repercussão na economia. Então, com a falácia do Bolsonaro de salvar a economia, não salvou a economia e não está salvando a saúde. E os Estados Unidos agora dão um recado. É a vida que importa. É salvando a vida que irá se salvar a economia. Eles proíbem, portanto, a entrada de estrangeiros e brasileiros que eles não sabem como estão, porque não há controle por aqui, de entrarem naquele país. Infelizmente é isso. Esse foi o Politicamente Poético de hoje. Se inscrevam na TV Poesia, ativem o sininho, deixem aí o seu like, compartilhem aí com os amigos, com as amigas, nos ajude aí a fazer desse canal um canal cada vez mais interativo, mais próximo aí da nossa realidade. Obrigado!